Fala médico, fala médica, bem-vindos ao nosso episódio novo de podcast. Meu nome é João Carlos. Eu sou a Cristal. E nós estamos aqui justamente na casa Anima Hub para entrevistar a doutora Clarice. Olá, gente. Boa tarde. A doutora Clarice Garcia Rocha, ela é médica formada pela UniBH, ela é especialista em hematologia e hemoterapia pelo Hospital Biocor, ela é pós-graduada em hemoterapia aplicada e medicina transfusional pela USP Ribeirão Preto, ela é intervencionista do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e médica intervencionista do SAMU. Tudo bem? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Então, doutora Clarice, conta um pouco pra gente da sua trajetória na medicina. Então, eu formei em 2014 pela UniBH e como todo início de carreira, a gente começa trabalhando em porta de emergência. Então, eu comecei trabalhando na UPA Justinópolis, em Ribeirão das Neves, foi meu primeiro emprego. E depois eu fui para trabalhar no poli de emergência do Hospital Municipal de Contagem, até eu iniciar a minha residência. Então, os primeiros contatos que eu tive atuando com medicina foi com medicina de emergência, e assim que eu iniciei a minha carreira na residência, eu fui convidada por uma amiga minha a entrar na residência de hematologia. Inicialmente, quando eu estava na faculdade, eu fiz toda a minha formação acadêmica pensando que eu seria cirurgiã pediátrica. Fiz tudo direcionado para isso, fiz 6 meses de fellow com um professor meu que era cirurgião pediátrico no HUB, no Hospital de Lomberes. E eu pensei, né, como que eu iria fazer para poder chegar nesse objetivo. E quando ela me convidou para ir para hematologia pediátrica, a minha mãe, ela é cardiologista pediátrica, eu conversei muito com a minha mãe, pensei que ela tinha de opinião sobre isso. E ela falou comigo, olha, se você não quiser atuar como pediatria clínica, você pode ir direto para uma subespecialidade, porque aí você vai conseguir atuar diretamente no estudo, direcionar o seu estudo para isso, porque quem vai atender emergência clínica, emergência dos seus pacientes vai ser o pediatra geral. Vale a pena você fazer, porque a residência a gente tem prova todo ano, e você já vai dar dentro de uma residência de um grande hospital. E até então eu não tinha vontade de trabalhar no hospital público, tinha vontade só de trabalhar na rede privada. Então eu comecei na hematologia, e o Biocor, ele, por ser entrada direta, a gente tinha que cumprir a mesma carga horária da clínica médica. Então, dentro da minha especialização de hematologia, eu também tive atendimentos em unidade intensiva, em pronto-socorro, em unidade de internação, como os residentes da clínica, sim, além da carga horária de hematologia. Então eu acabei fazendo hematologia, depois eu acompanhei durante muito tempo uma hematopediatra que era uma das minhas preceptoras, que é a doutora Cláudia Souza, uma excelente hematopediatra, e acabei direcionando todo o meu estudo para esse e para medicina transfusional, porque eu fui convidada para fazer parte de um grupo de hemoterapia. Então eu fui para São Paulo para poder aprender um pouco melhor, porque eu achei que o que eu aprendi na residência era uma carga horária mais limitada de hemoterapia, acaba sendo um mundo muito diferente dentro da própria hematologia. E lá na USP eu tive assim, eu falo que a USP de Ribeirão Preto, ela é a Disney da hemoterapia. A gente tem tudo que a gente gostaria de trabalhar e ter acesso, que a gente tem muitas limitações na rede privada, justamente porque os insumos são muito caros, é uma área muito delicada, e lá é um campo de pesquisa, né? Então a gente tem amplas áreas, com pessoas assim, que são renomadas nas áreas, assim, foi um conhecimento muito amplo. E acabou que depois de um tempo eu comecei a ir muito para o campo de hematologia, hemoterapia, oncohematologia, hematologia pediátrica. Me foquei muito nisso, abri o meu consultório, estava muito bem na minha carreira, mas tudo mudou. Tudo mudou, veio a pandemia. Com a pandemia, o conceito das pessoas em atendimento diminuiu demais. Então, ambulatorialmente, a gente praticamente não tinha mais atendimento, principalmente por conta do lockdown. E os pacientes da hematologia e oncohematologia são pacientes que têm uma fragilidade de saúde muito grande. Então, a gente tentava expor ao máximo, não expor ao máximo, né, os nossos pacientes a possibilidade de ter o Covid. E com isso, meu fluxo de consultório caiu demais. Eu já era casada à época, já morava sozinha com meu marido, e a gente passou por uma transição de dificuldade financeira por conta da pandemia. E eu falei, não posso, a minha renda financeira não pode ser só a hemato no momento, eu vou precisar de uma outra renda. E aí o Dr. Anselmo Dornas, que é o coordenador
do CTI do Hospital Mater Dei, ele me convidou. Ele falou, olha, Clarice, a gente tá precisando realmente, porque tava com um volume muito grande de pacientes, precisando de muita gente em terapia intensiva. E ele me convidou para poder ir atuar lá. E tinha, desde que eu me formei na hematologia, tinha 5, 6 anos que eu não atuava mais em medicina intensiva. Ele falou, não, isso você vai pegando com o tempo de novo, tem muita gente no CTI agora, você não vai estar sozinha, eu preciso de gente com experiência. E aí eu fui, então, de novo para medicina intensiva. E durante um tempo eu tentei levar as duas especialidades, medicina intensiva e hematologia, mas eu vi que aquilo não estava funcionando muito bem. Eu precisava escolher entre uma das duas. Por quê? A hematologia, na verdade, é uma especialidade muito delicada. Eu acho que todo mundo que trabalha com subespecialidades, eu falo que a gente casa com o paciente. É uma responsabilidade muito grande, ainda mais eu que atuava com hematologia pediátrica. Então você precisa ter muita atenção quando você vai prescrever uma quimioterapia. O acompanhamento daquele paciente, são pacientes muito graves, muito delicados, que exigem uma atenção muito grande do médico assistente. A minha equipe não era uma equipe muito grande, cada uma tinha um horário diferente. E eu, por personalidade própria mesmo, eu sempre abracei muitos pacientes, eu sempre fui muito, muito assistencial. E me incomodava não conseguir fazer da forma como eu achava adequado fazer. Então não estava dando certo. E ao mesmo tempo, o meu jeito de ser, a minha personalidade, eu não estava conseguindo ser plenamente satisfeita dentro da hematologia. Quando eu me propus a ser médica, uma das coisas que eu mais pensei é que realmente a medicina, ela por mais que seja um meio de vida para todos nós, né, um emprego como todo mundo tem, eu acho que a gente tem um propósito. Sim. Quando a gente escolhe ser médico, a gente pensa, todo mundo tem um propósito. E o meu propósito sempre foi fazer o melhor pelas pessoas. Sempre. Então, tudo que estivesse sempre ao meu alcance, eu faria o máximo para poder melhorar a vida de alguém. E eu não estava conseguindo fazer isso mais dentro da hematologia junto com a intensiva. Então, eu precisava tomar uma decisão. E na medicina intensiva, a gente tem uma coisa que é muito legal, que você tem a disponibilidade de recurso de fazer tudo por aquele paciente no período que você está no CTI. Sim. E isso é uma coisa, assim, que eu não precisava pedir autorização para o convênio, eu não precisava esperar sair, conversar com ninguém. Aquilo ali estava sendo no meu plantão, eu conseguia fazer de tudo que eu pudesse para salvar a vida daquela pessoa. Então isso fez com que eu me sentisse muito mais médica, muito mais dentro do meu propósito do que eu estava dentro da medicina como hematologista. Amo hemato, me abriu muitas portas, eu sou eternamente grata por tudo que eu aprendi, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivenciei, por todos os perrengues. Mas eu me encontrei muito mais, era muito mais o meu perfil, era muito mais quem eu era de verdade, na minha essência, o que eu buscava com a medicina do que a hemato. Então, assim, não foi uma decisão fácil, foi muito difícil. Tive que trabalhar muito na terapia pra escolher isso. E como é que foi isso? Tipo, o que você sentiu quando você trocou, tipo assim, fez essa transição? Porque tinha muita coisa acontecendo, eu imagino. Tinha. Foi um período muito, assim, de muita turbulência, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Eu acho que toda vez que a gente define assim mesmo, eu acho que a gente tem... normalmente, nós seres humanos, nós somos muito acomodados. Então, assim, o time que tá ganhando, a gente não mexe. Sim. Né? E meus pais, eles são muito... Eu falo assim que eu tenho uma base muito forte familiar. Eles são muito fortes. E os meus pais me incentivaram muito. E todas as vezes que eu mudei... Porque antes de fazer hemato, eu fazia fonoaudiologia. Larguei a fono para fazer medicina. E também foi uma decisão difícil. E da mesma forma, na época, quando eu larguei a fono para fazer medicina e quando eu quis largar a hemato para mudar para medicina intensiva e medicina de emergência, os meus pais falaram a mesma frase. O que você tem que decidir é quando você dorme, se você tem paz com as suas decisões. Se você tem paz, se você sabe que você está no caminho certo e que você não está prejudicando ninguém com o que você está decidindo, então esse é o caminho que Deus escolheu para você. Nossa, forte a frase. Muito forte. Meus pais são demais. Então, assim, foi muito difícil de tomar essa decisão. Eu pesei muitos prós e contras. Eu já tinha um consultório funcionando, já tinha meus pacientes. Eu tinha um nome que estava em formação, com uma formação bacana dentro da hemato. Eu tinha, assim, as pessoas me procuravam para tirar dúvidas, para avaliar pacientes, para indicar para outras pessoas e abrir mão disso para ir para um lugar onde eu era completamente nova, onde as pessoas não me conheciam. Foi muito desafiador. Eu sentia muita dificuldade assim, no início de me colocar dentro do serviço como
a médica plantonista que está ali, não como uma pessoa que está em aprendizado. Então, eu demorei muito para conseguir me localizar. Mas depois a gente vai percebendo que o serviço que a gente faz, quando ele é bem feito, quando você estuda, quando você sabe o que você está fazendo, que o que você está fazendo é o correto, as coisas fluem. É gratificante, né? E hoje você sente falta, assim, de hemato ou tá bem decidida? Eu tô bem decidida. Assim, eu não deixo de atuar com hematologia, não tendo um consultório. Então, com o conhecimento que eu tive em toda a hematologia, eu consigo ter uma abordagem diferente das pessoas que fizeram só medicina intensiva, por exemplo. Porque eu tenho um outro olhar pelo paciente. Então, às vezes, alguma coisa que um intensivista ou o clínico geral não consegue enxergar no primeiro momento, é um olhar que eu já tenho. Porque eu já vejo os exames de uma forma diferente, eu já avalio o paciente clinicamente de uma outra forma, porque eu tenho outro tipo de bagagem. É um plus, né? Então isso acrescenta, na verdade. Da mesma forma como a gente tem pessoas que são nefrologistas que atuam no CTI, a gente tem pessoas que são cirurgiãs gerais que atuam no CTI, são cardiologistas que atuam no CTI. Então cada subespecialidade acaba tendo uma visão. Então eu acho que isso agrega em muito. Então eu não deixo de atuar como hematologia, mesmo não sendo hematologista do CTI. Entendi, perfeito. Como despertou, assim, o seu interesse no SAMU? Então, na verdade, o Dr. Anselmo, que eu falo que eu sou eternamente grato, o Dr. Anselmo, ele é, o meu pai dentro da medicina. Ele me convidou para ir pro SAMU. E eu ainda falei com ele, eu falei, Anselmo, mas eu não tenho perfil de SAMU. Eu trabalhava no CTI de Scarpan, eu dava plantão de Scarpan. Eu falei, você já me imaginou com uma bota? Na faculdade, eu falei, a gente não tem tá contato certo. muito pouco, assim, com emergência, né? Até que quando vocês vão ver que vai ser o primeiro emprego de todo médico, inicialmente. Ou vai pro PSF, ou vai pra porta de alguma emergência. Então acaba que vai ser o que vocês vão acabar pegando. Mas eu trabalhava, assim, eu já tinha o perfil da hemato, então assim, eu já trabalhava de roupa social, de Scarpan, maquiada, com cabelo arrumado. Sim. Era o perfil que eu tinha, e é completamente diferente do perfil do SAMU, né? E ele falava, eu acho que tem tudo a ver com você. Vai lá para você poder conversar com o coordenador. Vai como indicação minha mesmo. E ele deixou bem claro para mim, indicação minha é como se fosse eu. Então, qualquer problema que tiver tá relacionado comigo. Aí você vem aquele peso de responsabilidade. Nossa senhora. Você ser indicação de uma pessoa como o Dr. Anselmo Dornas é uma coisa assim... Confiável em você realmente, né? E aí eu fui para conversar e a primeira coisa que eu falei com o meu coordenador é: eu estou morrendo de medo. Eu não sei se eu dou conta, porque trabalhar na rua é muito diferente de trabalhar dentro de um hospital. No hospital você tem um ambiente que é controlado. Então ali você tem um paciente que já está monitorizado, um paciente que já tem um acesso, um paciente que já está com oxímetro, a sua enfermagem já está toda treinada, tem mais de um profissional ali para auxiliar. Então você tem um amparo por trás. No SAMU não, no SAMU nós somos 3 pessoas dentro de uma ambulância que aquilo tem que ser resolvido. Que você nem sabe quem é o paciente. E é muito diferente, por exemplo, no SAMU existem 3 etapas até você chegar no paciente. A primeira pessoa liga, aí passa a primeira emergência pro TARM, né, que é a pessoa que fica no 192. E lá a pessoa vai passar o telefone, o endereço, onde que tá e o que tá acontecendo, assim, por alto. Falar, é uma parada, é um acidente, é uma queda de moto, um atropelamento. E aí isso passa para a regulação primária, que é onde ficam os primeiros médicos do SAMU. E aí você faz uma telemedicina. Então o SAMU já faz telemedicina desde 2003. Olha. Que é onde a gente consegue fazer uma anamnese com o solicitante para entender melhor o que está acontecendo. Porque nós temos 30 ambulâncias em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem mais de 1 milhão de habitantes. Então você pensa que 30 milhões para mais de 1 milhão de habitantes é muito pouco. Então nem tudo precisa de ambulância. Então você tem que filtrar o que precisa de ambulância e qual que é o perfil da ambulância. Porque a gente tem ambulância avançada, onde vai um médico, um enfermeiro e um condutor socorrista, e tem a unidade básica, onde você vai 2 técnicos de enfermagem e um condutor. Mas as equipes básicas do SAMU são muito boas. Eu falo que assim, uma das melhores equipes de enfermagem que eu já trabalhei na minha vida são do SAMU. Eles são extremamente capacitados. Então quando a gente manda uma ambulância básica, não quer dizer que a gente não considera aquilo como uma urgência. Quer dizer que não precisa de um cuidado avançado, né? E aí, depois que a gente mandou, que a gente decidiu, é uma urgência que vai precisar de um médico no local, vou precisar de uma intervenção avançada. Aí
liga-se então para a equipe, ou chama pelo rádio, né? Que é como se fosse mesmo delegacia de polícia. Aquele estereótipo, né? Estão aqui, tá. Exatamente, é o radinho mesmo, o walkie-talkie, é bem em série mesmo do Netflix. Acione então pelo rádio e a equipe tem 1 minuto para deslocar da base. Então você tem 1 minuto para vestir o seu macacão, colocar sua bota, entrar dentro da ambulância e iniciar o deslocamento. Nossa, é muito rápido. Adrenalina É muito pura. rápido, é muito rápido. E a gente tem um tempo ótimo, que é de 10 a 15 minutos para chegar no lugar do empenho. Então as ambulâncias são estrategicamente posicionadas para a gente conseguir esse tempo de deslocamento. Nem sempre a gente consegue, porque às vezes as ambulâncias estão ocupadas, você tem que ir para uma área muito longe. E por que 10, 15 minutos, né? Se a gente parar para pensar em uma parada cardiorrespiratória, se um paciente está a 10 a 15 minutos sem uma assistência, sem nenhum tipo de assistência em uma parada cardiorrespiratória, por mais que você consiga reverter o quadro, a possibilidade daquele paciente ficar com uma sequela neurológica por hipoxemia é muito grande. Então a gente tem esse tempo estabelecido para evitar qualquer sequela neurológica futura. Né? A gente evita danos secundários ao paciente, por isso que a gente tem esse tempo determinado. Sim. Então, voltando lá no início, quando o Dr. Renato fez a entrevista comigo, eu falei com ele, eu tô morrendo de medo. E isso eu já tinha quase 8 anos de formado em medicina. E falei, eu estou morrendo de medo, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se é o meu perfil. E aí ele falou, não, você fica tranquila, que eu prefiro que você tenha medo, que você venha aqui com toda a coragem, falar que você sabe o que você quer, e acabar fazendo uma bobagem por excesso de confiança e falta de conhecimento. Isso eu já tinha feito o PHTLS, já tinha feito a ACLS, já tinha feito o PAUS, e ainda assim eu tive medo de ir pra rua. E quando eu comecei a fazer os treinamentos, os primeiros treinamentos na ambulância e na regulação, que eu fui vendo assim, não, eu acho que eu vou dar conta de fazer. E aí eu comecei a fazer os plantões, eu fiz o meu primeiro plantão sozinha. Eu era da USA 03, que ficava ali em Venda Nova. Sim. E aí, no meu primeiro plantão, de cara eu já tive uma intubação. E aí, eu falei para o paciente, era um perfil que não tinha nenhuma dificuldade de via aérea, assim, pelo que a gente avalia. Eu falei, vai ser uma intubação muito tranquila, vai dar tudo certo. E na hora de me posicionar, era assim, dentro da ambulância, é muito difícil você conseguir posicionar. É apertado, né? É apertado, o paciente fica muito abaixo, você não tem um espaço adequado. E aí eu passei o laringo e na laringoscopia eu não via nada de via aérea. Nossa. E eu falei, só tinha eu, a minha enfermeira e o meu condutor. Então era você e só, assim. Porque Era eu e quando só. você tá lá, eu imagino que deve ser muita... Tipo assim, você deve se colocar numa posição de, tipo assim, eu tô aqui pra fazer isso, e se eu falhar, tipo assim, o peso vai cair em mim, né? Você, então, tipo você assim... é o responsável. Né? Quando você tá dentro da ambulância, é claro que todo mundo tem as suas responsabilidades, mas o médico, ele é o líder da equipe. Sim. Então você é o responsável por tudo que acontece naquele atendimento com o paciente. Então na hora que eu fiz a laringoscopia, que eu não vi nada de via aérea, eu não enxergava nada, e aí eu percebi que tinha muito nervosismo meu envolvido. Sim. E a enfermeira que estava comigo, ela foi assim, nossa, um doce. Ela pôs a mão no meu ombro e falou, doutora, fica calma, vamos ventilar. Aí eu respirei muito fundo, e é uma coisa que eu falo muito na aula de via aérea. Respira fundo, pré-ventila o paciente, você tem tempo. Então a gente começou a ventilar o paciente, a oxigeometria subiu, eu respirei fundo, e aí eu laringuei, aí eu vi tudo. Aí foi assim, uma luz, aí tudo deu certo. Então assim, foi ótimo. E aí a gente foi chegar para levar o paciente pro Risoleta Neves, e chegando no Risoleta, ninguém queria receber porque estava lotado. Nossa. Então tem isso também. Então assim, a gente também tem que lutar contra o sistema, assim, não contra o sistema, a gente tem que lutar pelo nosso paciente, Sim. para ele conseguir ter. E a partir daí eu apaixonei com o SAMU. Nossa, mas você citou o ATLS, você citou esses cursos que você fez. Mas o que é preciso fazer, tipo assim, de concreto para você trabalhar no SAMU? Se eu quero, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Então, não é obrigatório você fazer nenhum curso para poder estar no SAMU. Pede-se que você tenha alguma especialização de assistência médica. Então, assim, clínica médica, medicina intensiva, cirurgia, medicina de emergência. Contudo, porém, entretanto, nós temos no SAMU pessoas com outras especialidades. Por exemplo, tem 2 dermatologistas lá. Tem uma ginecologista obstetra. Bem Eu nunca diferente, imaginaria né? isso. Você não imagina. Sim. E que são excelentes médicas,
né? Então eu acho que a subespecialidade ou a especialidade não é o mais importante, né? Eu acho que a experiência que você tem e o seu conhecimento é que vai contar mais. Tem gente que tá lá que nunca fez nenhum tipo de residência, que são médicos excelentes. E é comum? Fazem por gostar, né, realmente. Não, recém-formada a gente não costuma ter no sistema. Porque é muita responsabilidade, né? Assim, é muita responsabilidade com o paciente. Então, você tem que ter, pelo menos, uma bagagem mínima de atendimento de emergência e atendimento clínico, né? Para poder assumir. Até porque, assim, 90% dos atendimentos do SAMU não são de trauma, não são cirúrgicos. 10% são cirúrgicos e 90% são clínicos. Que é muito mais diferente do que a gente imagina. Nossa, eu imaginava que era o contrário, por exemplo. Eu imaginava que vocês pegavam, tipo assim, mais coisa aberta, trauma realmente, nossa. Não, assim, os grandes traumas são poucos, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Então, assim, a gente tem muito... A nossa população tem muito mais demanda clínica, né? Se você for parar para pensar na população brasileira no geral, a gente tem uma população que não tem o cuidado de ir ao médico fazer uma prevenção. Sim. Então, a gente tem pessoas que têm hipertensão que não cuidam, diabetes que não cuidam, tem uma situação social muito precária, que é difícil de conseguir ter acesso a medicamento, acesso a um controle adequado. Então, qualquer doença que ela for adquirir, seja viral ou bacteriana, isso vai descompensar uma doença que às vezes ela nem sabe que ela tem. Então, a maior parte dos atendimentos acaba sendo clínico mesmo. Nossa. E você falou das suas dificuldades no início, tipo assim, o seu primeiro... Você teve que passar o laringo ali, mas tem alguma coisa que, tipo assim, te impressionou no primeiro dia? Que, tipo assim, te abriu muitos olhos além desse fato de conforto? Tipo assim, teve alguma coisa que você falou que, nossa, que legal, tipo. Então, eu acho que tudo desde o início, assim, o deslocamento da ambulância até o local do atendimento, eu acho que até hoje é uma das coisas que mais me dá adrenalina. Sim. Porque quando eles empenham a gente, assim, empenhar a central em um atendimento de PCR, ou um atendimento de OVACI, ou um acidente de moto com carreta. Então, no trajeto, um parto prematuro, né? Então, no trajeto, eu já comecei pensando o que você vai ter que fazer. O que você espera encontrar na cena. Esquematizar. Então, você já começa a pensar, é um parto prematuro? É um parto prematuro, então eu tenho que ver as contrações, eu tenho que ver a dilatação do colo, eu tenho que ver como está a apresentação do neném, será que teve pré-natal? Então, você já começa a pensar nisso, e nisso você tem 10 minutos para organizar o seu pensamento. Você já vai revisando, né? Você já começa a ir organizando o seu pensamento para quando você chegar na cena, você ter uma coisa organizada. E pode ser que você chegue na cena e seja completamente diferente do que te passado. Acontece muito. Por isso que você tem que estar preparado para tudo. Porque pode ser que seja uma situação muito mais grave do que foi te passado, e pode ser que seja uma situação que não tinha absolutamente nada a ver com o que foi te passado. Mas você tem que estar preparado para atender tudo. Então, desde o deslocamento até chegar à cena, né? Uma coisa que foi muito legal, um dos primeiros atendimentos que eu fiz também foi uma PCR, que era uma PCR em ritmo chocável, era uma fibrilação ventricular. A gente fez 8 desfibrilações no paciente, o paciente não voltou, o paciente acabou evoluindo para óbito, e era dentro de uma comunidade. Foi muito triste, assim, que o paciente 24 horas antes tinha ido a uma UPA, e na UPA ele tinha somente uma epigastralgia, foi passado para ele o omeprazol e ele foi liberado para casa. Nossa. Um paciente de alto risco para DAC. Então, assim, a família ficou muito revoltada com toda a situação, que é super compreensível de entender o que aconteceu. Mas, como no CT, quando a gente vai dar uma notícia ruim, a gente chama a família para ir até um local tranquilo para poder dar uma notícia ruim. E eu fui fazer isso na cena. Chamei a família para poder ir para um outro cômodo para poder comunicar uma notícia ruim. Só que a gente estava dentro de uma comunidade. E quando eu falei, a família, assim, desestruturou e desesperou, porque é muito difícil você dar realmente uma notícia de morte, né, para alguém. E na mesma hora eu vi que eu estava dentro de uma comunidade, no cômodo de uma casa, de uma outra pessoa que eu não conhecia, completamente sozinha. E aí, o condutor da minha ambulância me tirou daquele cômodo, me levou para onde estava toda a nossa equipe e falou: doutora, a gente nunca fica sozinho. Toda a nossa equipe fica junto. A gente passa o perrengue junto e a gente tá junto, porque se acontecer qualquer coisa ali, a gente não consegue nem te ajudar. A gente tá numa comunidade com as pessoas que estão afetadas por tudo que aconteceu, mais uma notícia ruim. Então você se expõe e põe você em risco mesmo, porque a gente nunca sabe como que a pessoa vai reagir. É verdade.
Aí depois disso, meu apelido lá na USA virou de Mulher Maravilha. Porque eu fui com a cara e a coragem no meio de uma comunidade dar uma notícia ruim, sozinha, afastada de todo mundo. Que legal. Então, existe assim um protocolo de atendimento? Existe sim. Né? Hoje a gente tem, o SAMU ele tem vários protocolos, hoje a gente tem um treinamento continuado das equipes para poder nivelar. Pessoas que acabaram de entrar, pessoas que já têm muito tempo de sistema, Sim. então para a gente poder deixar todo mundo nivelado no mesmo padrão de atendimento. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente chega no local é a segurança de cena. É seguro para a equipe chegar, porque como em qualquer lugar que vocês forem treinar, se você não está bem, você não consegue cuidar do outro. Sim. Isso é a maior premissa de todas. Então, se você se coloca em risco, você não consegue ajudar o paciente que precisa. Então, é uma cena segura. A gente vai em todos os lugares que você imaginar. A gente vai em lugares que tem muito risco de vida para a equipe, que realmente tem um nível de periculosidade muito grande, e a gente vai atender dentro do municipal, dentro do palácio. Então, assim, a gente vai em todos os extremos, né? Então, a gente precisa saber, algo seguro para a equipe estar ali? Né? E não quer dizer que é uma coisa mais humilde que vai ser mais perigoso, muito pelo contrário, às vezes. Então a gente analisa todo o local onde a gente está para poder chegar. E depois que a gente chega, a primeira coisa que a gente vai fazer é básico, ABCDE, né? O paciente está respirando, o paciente está responsivo, então ok. Se está, eu consigo direcionar a minha anamnese, minha avaliação clínica. O paciente não está, monitor, massagem e ventilação, ponto. Isso é o básico. Aí eu cheguei num trauma, tá segura a cena? O paciente tem algum sangramento que tá sangrando? XABCDE, não tem mistério. Então é a sistematização mesmo do atendimento. Então você tem que ter essa sistematização do atendimento muito bem consolidado, né? Para evitar de deixar passar alguma coisa. Tem uma hemorragia? Contém aquela hemorragia, ponto. Contive a hemorragia, o paciente está respirando. Então, é a sistematização do atendimento. Né? A partir do momento que vocês... a gente não tem que saber a grande patologia do paciente ali naquele primeiro momento no SAMU. Mas eu tenho que estabilizar o paciente para ele chegar bem no hospital, porque aquele primeiro atendimento é importante para aquele paciente não ter lesão secundária. E são as lesões secundárias que vão debilitar aquele paciente a longo prazo. Sim. Então, esse primeiro atendimento, ele é a nossa hora de ouro. Né? O nosso tempo porta-agulha em todos os lugares. Porque vai ser esse primeiro atendimento bem feito que vai garantir que aquele paciente tem possibilidade de reverter aquela situação. Vocês têm um amor por essas letrinhas, né? Temos, porque isso é uma coisa validada. Salva vidas, né? Salva vidas. No início eu escutava e ficava, gente, o que eles estão falando? É um alfabeto. Não, mas salva vidas, assim, eu acho que em toda situação que a gente vai fazer, eu acho que cabe para qualquer situação clínica, em qualquer área que você vai atuar. Sim. O que está acontecendo? Sistematiza aquele atendimento seu. Você não vai deixar passar nada, né? E quando você tem isso bem sistematizado, você tem calma. E quando você tem calma e você não se entrega pro desespero, você consegue organizar, né? A nossa mente é muito poderosa. Então, ter um controle emocional é muito importante pro médico. Isso é verdade. Então, você gosta dessa adrenalina, né? Gosto muito. Eu acho que é muito gratificante, assim, você ser a pessoa que vai mudar a vida de alguém, isso é muito gostoso. E você falou das situações de risco que vocês já se colocaram. Tem alguma que, tipo assim, você lembra que você possa contar pra gente de uma que vocês estavam, tipo assim, numa situação totalmente adversa, perigosa, assim? Então, a gente já passou por algumas situações, assim, muito complicadas, né? Teve uma vez que foi, assim, a gente não presenciou de vias de fato uma cena de violência muito grande. A gente tinha sido empenhado para uma vítima de PAF, né, que é um acidente com arma de fogo, e era dentro de um aglomerado. E na hora que a gente chegou, a gente não estava conseguindo localizar a vítima, a gente comunicou na central que a gente não estava localizando. E na hora que assim que a gente chegou, é comum, às vezes, nos aglomerados, a gente ter as pessoas que vigiam os tráficos de droga. E eles ficam com umas motos rodando e vigiando mesmo o que acontece, né? Que eles acabam controlando mesmo a situação dos aglomerados. E aí o meu condutor falou, Clarice, vamos seguir para uma área segura, porque aqui a gente não tá legal. Eu falei, tudo bem. Aí eu perguntei se a central autorizava, elas autorizaram. E na hora que eu estava saindo do aglomerado, subiu 3 camburões de polícia fechando a saída. Aí atrás tinha mais 2 chegando, cheio de policial, com alto armamento. E a gente ficou sem ter como sair para lugar nenhum. Os caras que estavam vigiando a gente de longe sumiram.
a população começou a fechar as portas e as janelas, e a gente parava, sem ter pra onde ir, nem pra frente, nem pra trás. A polícia desceu, colocou tudo na parede, bem tropa de elite, assim. E naquilo, assim, a gente desespera. Total, né, assim, e agora? Eles perguntaram quem que era, quem que tinha dado a informação. E aí, tipo, você fica numa situação, como é que eu vou apontar alguém, né? Assim, Que me pediu ajuda, será que eu vou ajudar ou será que eu vou me, né? Eu vou Se expor, me expor. né? E aí você pensa, tipo assim, meu filho, meu marido, o que que tá acontecendo? Então, assim, não aconteceu nada com a gente, graças a Deus. A gente não vivenciou nenhuma situação de violência nesse momento, mas ainda assim foi uma situação que você se sentiu muito vulnerável. Sim. E a gente também teve situações de abuso em menor, em que o abusador estava na cena e tentou agredir a equipe porque a gente removeu o menor para outra situação, que também, assim, você nunca espera uma reação de agressão, né? Porque o SAMU tá indo para ajudar. Então a gente nunca espera que eles vão reagir de forma contrária, de forma agressiva. Né? A gente imagina o contrário. E aí, quando acontece isso, a gente se sente muito vulnerável mesmo. É realmente um trabalho que você precisa, às vezes, esquecer, mas vocês ainda têm um lado humano, né? Tipo assim, vocês ainda sentem como todo profissional, muito, né? muito. Teve um atendimento, inclusive, que me marcou muito, assim, que a gente foi fazer um trabalho de parto prematuro e o neném já tinha nascido em casa e ele nasceu e a mãe relata que ele nasceu já em óbito e a gente não tinha como saber ou não. Sim. E a gente tentou reverter de todas as formas, foi mais de 1 hora de investimento. E o neném não sobreviveu. E foi assim uma situação que a gente fez de tudo pelo neném. A gente entubou, a gente funcionou um acesso intraósseo, a gente fez adrenalina, a gente fez tudo o que precisava, assim, mais de 1 hora, a gente aqueceu, a gente pegou cobertor, tudo que a gente tinha de recurso para poder fazer, e o neném não voltou. E foi assim, foi muito sofrido, assim, eu lembro, assim, de emocionar mesmo, sabe, que eu, sem fazer pouco caso aos homens, mas para uma mulher ter uma perda de um neném é uma coisa que marca muito. É uma coisa que é muito difícil você lidar com a perda tão precoce. Claro. E você sente, assim, por ser médica, mulher no SAMU, tem algum desafio a mais? Como você disse, a questão da emoção? Ou... Não acho que seja desafiador a mais. Tanto que as grandes lideranças atualmente no SAMU são mulheres. Que legal. Eu tenho isso com muito orgulho. Muito pra poder falar. interessante. Muito orgulho mesmo. Quebra muito estigma que a gente tem, né? Às Sim. vezes uns barbados doidos. A gente tem na nossa cabeça um médico alto, forte, mas... Tipo Eros. Tipo Eros. Tô brincando, gente, eu adoro o Eros. Hoje as grandes lideranças do SAMU são mulheres. Isso mostra pra gente, assim, que realmente a mulher, ela tá apta a fazer o que ela quiser fazer. Com certeza. Né? E isso acho que isso é uma vitória para as mulheres de forma muito grande. Parar pra pensar, minha avó era cabeleireira e minha outra avó era dona de casa. E hoje eu tenho mulheres que comandam uma instituição como o SAMU. Né? E isso é um ganho muito grande para as mulheres. Eu não acho que somos melhores nem piores, mas eu acho que para a história da mulher isso é um ganho muito grande. Uma conquista. Eu acho que temos algumas situações que realmente, por ser mulheres, a gente acaba enfrentando mesmo, né? A gente tem uma oscilação hormonal, não tem como, gente. Nós temos TPM e isso acaba impactando, sim, às vezes, na forma como a gente atende, né? Nós somos mães, então, assim, nosso filho tem que ficar com alguém, então a gente tem que ter uma rede de apoio, né? Pra poder ir trabalhar. Né? A gente tem que ter uma rede de apoio que a gente vai confiar, a gente não vai deixar nosso filho com qualquer pessoa. Sim. Né? A gente tem realmente outras preocupações, então a gente tem licença maternidade, né? Assim, a gente divide as nossas responsabilidades com os nossos parceiras, né? A grande maioria das vezes as mulheres é que são as provedoras da parte familiar, então assim, a mulher normalmente que cuida do pai e da mãe. Sim. Então assim, temos algumas coisas ainda que são muito enraizadas da sociedade e que acabam sim influenciando na nossa jornada, mas não acho que isso seja um prejuízo. Eu acho que a gente tem influência sim, da mesma forma que o homem também tem as suas próprias responsabilidades, que a gente espera mesmo de atitudes que as pessoas do sexo masculino têm, né? Mas não acho que isso seja prejuízo para nenhum dos lados. Eu acho que cabe para todos. E como é conciliar essa rotina maluca do SAMU de plantão com a vida pessoal? Porque eu te sigo no Instagram e eu vejo você na academia com seu filho. Então, assim, é complicado? É um jogo de cintura. É um jogo de cintura, sim. Não existe vida perfeita,
tá? Não existe. Sempre que você acaba dedicando um pouco mais para uma área, alguma outra área da sua vida vai acabar ficando um pouco prejudicada. Verdade. Então, assim, a partir do momento que você se dedica muito à sua carreira, em algum momento, ou a sua família, ou a sua vida pessoal, vai ficar ficando um pouco deixada de lado. O meu marido é muito companheiro, graças a Deus. Assim, ele entende muito as minhas decisões. Mas eu passei por um período que eu fiquei muito tempo sem me cuidar. Fiquei muito tempo sem ir na academia, fiquei muito tempo com uma alimentação de plantão. Vou comer o que é mais rápido. Vou pegar um sanduíche, vou pegar um chocolate, vamos pedir uma pizza, vamos comer um cachorro quente. Que é o que é rápido, que é fácil, não toma tempo, é mais barato. Sim. Porque se alimentar de forma saudável é difícil. Demanda, né? Demanda, você tem que ter uma organização, você tem que ter uma estrutura. Então eu passei durante um tempo em que eu não cuidava de mim, cuidava exclusivamente da minha vida acadêmica. Meu marido sempre ficou em segundo plano, coitado. Mas... E ao mesmo tempo, por exemplo, na época da minha residência, os meus pais levavam meu filho até o hospital para poder vê-lo, porque eu ficava muito tempo fora de casa. Então, assim, o que eu consigo e o que eu consegui até hoje é porque eu tenho uma rede de apoio muito grande. Sim. Tanto do meu marido quanto dos meus pais. O meu filho sempre, por incrível que pareça, ele sempre entendeu. E ele sempre falava pra todo mundo na escolinha, mamãe tá salvando vidas. Nossa, que legal. Ele é um anjo. Você já foi aquela mãe que foi apresentar a profissão já pro filho? Já? Não, porque eu já falei com ele que eu não vou. Mas ele sempre entendeu. Então, assim, ele nunca me cobrou. Até porque quando eu estou com ele em casa, eu sou 100% da minha família. Sim. Então, quando eu estou com ele, eu tenho um tempo de qualidade com ele, eu tenho de qualidade com os meus pais. Eu tenho um tempo que eu tô só com meu pai, eu tenho um tempo que eu tô só com a minha mãe. Eu viajo para ver a minha irmã, que a minha irmã não mora aqui. Então, quando eu não estou na medicina, eu sou a Clarice pessoa. E é uma decisão, por exemplo, minha hoje, de não abrir mão do meu cuidado. Então, assim, eu saio do plantão exausta, mas eu vou na academia. É isso que é muito difícil pra muitas vezes as pessoas separarem, né? Tipo assim, o médico que tá ali cuidando de você da pessoa, né, que tá por trás. Né? Mas isso demandou um tempo. Assim, eu falo que hoje eu tenho 10 anos de carreira. Com dos 2 últimos anos pra cá é que eu comecei a conseguir equilibrar melhor. Porque é difícil. Porque quando a gente começa e vai pra residência, a gente tem uma competitividade muito grande dentro do campo da medicina. Tudo, né? Começa com tudo. Tem que provar, tipo assim, que tem competência. Na verdade, não é que tem que provar. A gente que acha que tem que provar. Sim, E a gente acaba fazendo muito porque a gente quer provar pra alguém, mas na verdade a gente tá querendo provar pra gente mesmo. Uhum. Sim. Então, assim, é difícil a gente conseguir entender isso. Quando eu larguei a hemato e fui pra emergência, tem um colega meu que ele é emergencista, e aí ele virou pra mim e tá assim, nossa, agora você tá fazendo uma coisa que é a sua cara. Uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Você nunca tinha cogitado assim? Nunca tinha cogitado. E ele falou, Clarice, agora eu vejo você fazendo o que você gosta. E eu já tinha 6 anos que eu atuava como hematologista. Então, assim, quando ele falou essa frase, eu percebi, eu falei, nossa, ele me enxergava melhor do que eu me enxergava. Nossa. Então, assim, é difícil. E, por exemplo, ontem na academia mesmo, tem uma acadêmica que faz treino junto comigo no mesmo horário. Ela veio me perguntar do SAMU. E aí eu perguntei pra ela o que ela queria. Ela tá assim, eu quero ser cirurgiã cardiovascular. Eu falei, nossa, é bem específico, né? Ela, porque eu não quero ficar dando plantão a minha vida toda. E aí eu falei com ela, assim, olha, realmente dar plantão cansa. É cansativo, né? É puxado você dar plantão. Sim. Mas ao mesmo tempo, você ser, como eu vivi as duas vertentes, assim dizer, viver no consultório também é difícil. Porque aquele paciente te tem como referência. Então, quando ele for num pronto-socorro, ele vai querer falar com você. Ele pode até ver o que o pronto-socorro vai falar, mas ele quer a sua opinião. Sim. Ele vai te ligar. Então, quando o paciente interna, o médico que tá lá vai pedir a sua opinião, porque você é o médico assistente. Então, o seu serviço não acaba na hora que você vai pra casa. Sim. O plantão é diferente. O plantão, uma outra pessoa vai dar continuidade. Eu falei, então você tem todas as suas áreas, tem as suas demandas e responsabilidades. E é difícil a gente sempre inicia a nossa carreira com pensamento. E a medicina é muito hoje. É clínica, é cirurgia e é estética. Né? A gente na faculdade já decide o que a gente quer ser e é isso. Muitos colegas decidem no primeiro período, assim. Sim, a gente entra com uma ideia fixa. Sim. Né? Você pensa, eu entrei na faculdade querendo ser cirurgiã pediátrica. A minha vida mudou completamente. Então eu acho assim, é bom você ter um foco. Eu acho que é importante você ter um foco para você direcionar o que você quer. Porque quem não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Né? Isso é muito importante. Mas é bom você se abrir para as possibilidades que aparecem. Né? Eu acho que Deus tem propósitos muito maiores do que os nossos. Então às vezes a gente fica muito focado em uma coisa e esquece que talvez aquilo ali não seja para você. Às vezes seu caminho é outro.
Cristal Né? até sabe, eu mudo toda semana Toda de semana ele quer uma especialidade. Então, tipo assim, é difícil porque você acha tudo legal, né? Mas realmente as pessoas de fora enxergam às vezes melhor que você. A gente vai tendo contato, a gente gosta muito de um preceptor, a gente pensa, nossa, e se eu fosse, Se eu se eu fosse virasse ele? geriatra? Eu nunca cogitei, mas... Sim, É. e isso é muito legal, assim, a influência que os nossos professores e os nossos preceptores têm em cima do que a gente vai seguir de carreira, né? Por isso que eu acho que quando estar na faculdade de medicina, e por isso que eu admiro tanto o que o Eros faz, que eu acho ele um profissional muito fora da curva e muito apaixonado no que faz, e ele consegue passar isso muito bem. E é muito importante isso quando a gente está na faculdade. Eu lembro que eu detestava patologia, eu tinha birra de estudar patologia, eu estudava assim para passar de prova. E depois que eu formei, eu falava, nossa, eu devia ter estudado melhor. Por quê? Porque eu peguei birra do professor. E a gente não tem maturidade, às vezes, ainda, quando a gente tá na faculdade, de diferenciar. Eu não gosto daquela pessoa, mas eu Sim. preciso disso, né? Quando a gente tem um exemplo, é muito mais fácil gostar daquilo, se envolver com aquilo. Na faculdade a gente vê muito isso, né, João? A gente vê demais, porque tem professores que a gente fala que são fantásticos. Nossa, eu lembro de cada atendimento do professor e é bom saber que, tipo assim, eles dão um norte pra gente. E na sua vida foi, tipo assim, quase igual. Então, E é exatamente isso que acontece. pois é. E você falou da equipe do SAMU, quantas pessoas que estão ali dentro da ambulância com você? Então, nós somos 3. 3. É o médico, a enfermeira, o enfermeiro e o condutor, que é um condutor socorrista, né? Então, assim, ele tem todo o treinamento básico de BLS, suporte básico de vida, e todo um treinamento de PH-TLS. Então, ele é um condutor socorrista. Ele tem uma carteira diferente para ser um condutor de ambulância, e eles passam em qualquer lugar que você imaginar, com muita segurança. No trânsito a gente vê A que gente a gente tem que percebe. abrir espaço pra pessoa passar. Ai, gente, abra um espaço para ambulância do SAMU, por favor. Por favor. Mas eu falo assim, a sensação que eu tenho, não sei se alguém aqui já viu Harry Potter, Já. quando o ônibus vai passar e ele se espreme pra passar entre dois lugares, a sim. sensação que eu tenho quando eu tô dentro da ambulância é que o condutor consegue fazer isso. É surreal a forma como eles passam em todos os lugares e dão ré, e assim, sem bater, sem machucar ninguém, e numa velocidade surreal. É um talento. É um talento. É um talento. aquele Eles são ali é um muito motorista. feras. Eles são muito feras. E o enfermeiro que tá com a gente, assim, tem que ser um enfermeiro muito experiente, porque ele tem que funcionar o acesso, ele monitoriza, ele aspira as drogas, ele administra a droga, e você tá na via aérea, e você tá ajudando ele em alguma outra coisa. Então, assim, a equipe tem que estar muito bem orquestrada para as coisas funcionarem. Por isso que é importante, assim, todos os componentes da equipe saberem onde está tudo dentro da ambulância, saber qual que é a dose, qual que é a apresentação de medicamento que tem, o que você tem de disponível, para na hora não ficar desconjuntado. Faz isso, não, mas é aqui, é aquilo ali. Não. Então, assim, todo mundo tem as suas funções, mas todo mundo tem que conseguir ajudar o outro se precisar. Se você tiver mais de uma vítima na cena, você tem que dar conta daquilo ali. Sim, e a equipe, ela é fixa? Você, tipo assim, fica com as mesmas pessoas em todos os atendimentos? Normalmente, a maior parte. É claro que, assim, tem um período que uma ou outra tira férias ou faz uma troca, mas normalmente as equipes são fixas. Justamente pra gente conseguir ter maior afinidade Criar um mesmo, vínculo maior também. intimidade. Eu imagino um clima de amigo e família mesmo. Tipo É mais do que família, né? Eu fico mais com eles do que com o Eles marido e meu filho. É. Então, sim, a gente tem realmente uma ligação muito forte. Acaba até que, assim, que a gente fala que a gente é família SAMU. Porque, realmente, assim, todo mundo que é da sua base faz de tudo por você mesmo, Sim. sabe? Eu acho que, assim, eu sou suspeita pra falar que eu sou apaixonada com o SAMU. E a gente realmente se ajuda muito. É algo que eu senti muita falta quando eu terminei a faculdade. De ter vínculos reais dentro da medicina, né? Porque é realmente uma competitividade muito grande. E eu não conseguia me sentir por inteiro em nenhum dos lugares que eu passava. E no SAMU eu falo assim, gente, realmente aqui as pessoas, elas querem o seu bem para você crescer junto. E isso é muito legal no É uma SAMU. equipe, né? É de fato uma equipe. Isso é muito legal lá no SAMU. Então, assim, quando você tá dentro da ambulância, você conta 100% com aquela pessoa que tá do seu lado. Então, uma confiança. são 3 pessoas que estão no mesmo objetivo, no mesmo propósito, com o mesmo clima. E isso é muito legal. Então, assim, seja pra coisa ir fluir pro melhor desfecho ou pro pior desfecho, aquelas pessoas estão com você pra tudo. E isso é muito legal.
E vocês sabem desde o início pra que hospital que vocês vão mandar, tipo assim, Não. a pessoa, não? Não. Como que faz? Porque a gente tem as grandes referências, né? Por exemplo, a gente tem os atendimentos de trauma, que todo mundo pensa em João 23. Sim. Sim. Mas a gente tem o Risoleta Neves e o Hospital de Lomberes. Porque imagina se todo Belo Horizonte, todo o trauma fosse pro João 23. Sim. Não dá. Todo grande queimado vai pra lá. Mas os médios e pequenos queimados, a gente redireciona para outros locais. Né? Se todo infarto fosse pro HC, pro Hospital das Clínicas, não dá. Então a gente tem o Hospital das Clínicas, a Santa Casa, o São Francisco, né? Então a gente tem outras opções. Então é um paciente de cuidados intensivos, mas assim, provavelmente é uma sepse ou uma intoxicação. Então, dependendo da clínica, dependendo da região onde você está, a gente direciona para poder redistribuir. Então, a gente tem os grandes hospitais, as grandes referências, seja de maternidade, seja de atendimento clínico, cardiovascular ou trauma. Às vezes até, por exemplo, quando teve a época do Covid, a gente tinha os hospitais específicos que eram metropolitanos para poder receber os pacientes com doenças infecto-contagiosas. Então, a gente tem essa distribuição. É claro que, dependendo do que você tiver e da maior complexidade que você tiver, a gente tende a direcionar para um local que a gente sabe que aquele paciente vai ter um melhor atendimento. Sim. Mas isso não é fixo. Tem assistência, assim, encaminhamento para o hospital particular ou em comum? Depende. Se o paciente ele tem um convênio médico e aquela transferência para o hospital privado não vai prejudicar o sistema, por exemplo, eu estou na região norte e o paciente atende aqui na zona sul, no Mater Dei. É um deslocamento que a ambulância ela vai ficar muito tempo de deslocamento até chegar para voltar para aquela situação e toda aquela área fica descoberta. Sim. Então, dependendo, a gente faz o deslocamento sim para os hospitais privados, até porque a gente desafoga um pouco o SUS das pessoas que realmente precisam, desde que isso não comprometa o sistema. Entendi. Nossa, é muito difícil, tipo assim, o paciente ele deslocar daquele jeito para um hospital e vocês têm uma noção, vocês têm um mapa na cabeça de vocês de qual hospital A gente acaba fixando. É tudo muito bem estruturado e organizado. Por isso que costuma dar muito certo, né? Eu acho isso muito legal. Assim, como eu tô no CTI e no SAMU, eu vejo hoje muito claramente assim, que essa cascata de eventos, quando ela é bem estruturada, que ela funciona muito bem. Então, assim, às vezes eu pego pacientes que eu levei para a UPA, e esse paciente depois foi transferido para o CTI, aí eu pego ele lá no CTI, desde o paciente que acabou de ser atendido pelo SAMU, então assim, ele saiu do primeiro atendimento da rua, passou pela UPA, na UPA ele foi direcionado para o hospital, lá no hospital ele saiu, ele ficou bem, aí ele foi depois para poder ir para reabilitação ou para terminar, né, o atendimento dele na clínica médica e depois voltar para casa. E às vezes assim, volta para casa em cuidado paliativo e que não deixa de ser um cuidado, né? Então assim, toda a cascata de evento, ela ter um desfecho bacana é muito importante. Então é legal você ver assim, que realmente o SUS funciona de uma forma muito bacana quando ele é bem estruturado, né? Você já chegou a encontrar algum paciente que você atendeu? Já. Eu já encontrei pacientes que eu atendia na rede privada, já atendi pacientes que eu atendia na hematologia. Isso é muito legal. Já atendi pacientes da minha mãe. É muito legal. E a gente sabe que a ambulância chama muita atenção. Todo mundo, quando tem ambulância, quer ver. É curiosidade normal, né? Como vocês, assim, a equipe do SAMU lida com os curiosos no plantão, assim? Então, isso tem demais, né? Na verdade, hoje todo mundo tem um celular e todo mundo tem uma câmera na mão. Sim. Que é uma coisa boa e é uma coisa muito ruim. Existem sim as pessoas que são muito curiosas, tanto que você vê em acidente de trânsito, né? Tem um trânsito, a pessoa vai andando devagar pra ver o que foi que aconteceu. Né? Às vezes causa outro acidente, inclusive. Sim. Na verdade, além de ser invasivo, né? As pessoas têm que pensar nisso, é invasivo. É invasivo para a família do paciente que está lá. É falta de privacidade, é desrespeito mesmo. Sim. A gente avisa assim, de cara, gente, não pode filmar, não pode tirar foto. Mas o nosso foco não é vigiar quem está em volta. O nosso foco é o paciente. Então a gente comunica, avisa e atende o paciente. Claro que isso foge do nosso controle. Então, às vezes, por exemplo, a gente está dentro da ambulância organizando, então com o paciente dentro da ambulância e passa uma pessoa lá de fora. Quem que vocês vieram atender? E esse é sigilo médico. A gente fala, olha, a gente não pode dar essa informação, você vai ter que perguntar para alguém da família. Né? Isso é sigilo médico, a gente não passa informação de ninguém, para ninguém. A gente passa informação para a central de regulação, para o médico que vai receber.
Às vezes fala assim, não, mas eu sou médica. Te agradeço, mas agora a gente tá no atendimento. Sim. E vocês já chegaram a pedir ajuda a alguém que tava na cena? Realmente, tipo assim... A gente pede pra segurar o soro. Que bom que pelo menos as Porque, pessoas na verdade, ajudam. assim, é muita boa vontade das pessoas. Mas você tá ali com a sua equipe pra poder fazer um atendimento. E aí foi o que eu falei, você é responsável por tudo que acontece. Sim. Então você não tem como você ser responsabilizado por uma pessoa que não tá na sua equipe, que não fez parte do seu treinamento, que não tá ali. É como se eu pegasse uma pessoa que trabalha aqui no Hospital Vila da Serra e fosse trabalhar dentro do Sírio-Libanês. Não quer dizer que seja um médico mais ou menos capacitado, mas ele não faz parte daquela equipe. Tem uma estrutura, né? Então não tem como a gente colocar aquela pessoa no meio do nosso atendimento. Quer ajudar? Então segura o soro, tira a blusa, pega o documento. Isso ajuda também. Né? Mas fazer parte do atendimento ativo, a gente não tem como deixar. E é importante a gente falar aqui. Pequenas coisas, tipo assim, até como você respeitar a situação, né? Tipo assim, já ajuda vocês. Não, às vezes você vê que uma pessoa tá com o celular na mão e você precisa funcionar o acesso, ela liga a câmera. Acende a lanterna pra mim. Isso ajuda. Né? Então, assim, não quer dizer que você não estar atuando ali, não quer dizer que você não vai ajudar. Às vezes, não atrapalhar já é muita ajuda. Sim. Quando vocês chegam na cena e tem um paciente já em óbito, tem algum procedimento, por exemplo, vai reanimar ou vai encaminhar para algum hospital? Aí são muitas variáveis, né, na verdade. Quando você chega e o paciente está em óbito, a gente tem que avaliar. A primeira coisa que a gente vai avaliar é se aquele paciente está em ritmo chocável ou não chocável. Ponto. Então a gente sempre anda com desfibrilador. Então a gente avalia se aquele paciente está em ritmo chocável ou não. Se é uma sistolia, né, ou uma ESP, a gente vai avaliar os sinais de evolução daquele óbito. Né, se tem os reflexos de tromboencefálicos preservados ou não, né, se ele tá parado realmente, assim, não vai ter pulso, né, mas será que ele tá quente, será que ele tá frio, né, então pra gente poder avaliar até qual que é a vitalidade cerebral daquele paciente posterior, né, então quando você tem sinais claros de óbito, por exemplo, provavelmente aquele paciente tem mais de 1 hora de óbito, né, e aí você não vai reanimar aquele paciente, né. Uma outra coisa que é importante saber da família é um paciente que já era um paciente de cuidados paliativos ou não? E qual que é o tipo de cuidados paliativos? Né? Que a gente tem cuidados paliativos predominantes, cuidados paliativos exclusivos. Então, às vezes, o paciente ele é um cuidado paliativo, mas ele é um paciente que é de investimento parcial. Um paciente assim, que iria fazer uma diálise ainda, né? Que poderia ir para uma ventilação mecânica para ser canulado posterior. Então, tem muitas variáveis. E a primeira coisa que a gente tem que identificar é se tem ou não sinais de violência. Porque se tem sinais de violência, a gente não faz declaração de óbito, né? Então, se tem suspeita de sinal de violência ou de agressão ou de causa de morte externa, esse paciente tem que ser encaminhado para o IML, né? E não é o SAMU que faz o transporte para o IML também. Eu não sabia disso. A gente entra em contato com a Polícia Civil e eles pedem o camburão para ir lá, eles fazem o resgate do corpo, o policial civil, o perito vai na cena, analisa a cena, tira todas as provas. Então, quando é uma suspeita, por exemplo, uma tentativa de autoextermínio, ou uma suspeita de envenenamento, ou um trauma mesmo, né, um PAF, ou por uma arma branca, a gente isola a cena, comunica que ninguém pode entrar, ninguém pode chegar perto, aciona a polícia militar, porque alguém tem que ficar fazendo a guarda do corpo, né, a ambulância não pode ficar parada esperando a guarda do corpo chegar. E aciona a Polícia Civil. E aí o IML e a Polícia Civil que faz o restante do atendimento. E essa coordenação com a polícia, ela é difícil? Ela é tranquila de fazer? Depende. Porque os policiais também rodam muito, né? Assim, da mesma forma que a gente tem uma solicitação muito grande de ajuda, os policiais também têm muito. E às vezes... E as pessoas acabam querendo ou não respeitando nenhuma das instituições. Tem muito trote. Né? Então, é muito desafiador mesmo trabalhar com o público. Então, às vezes, eles têm realmente viaturas para poder mandar e auxiliar a gente de prontidão. E às vezes eles não têm e demoram. Né? Então, assim, não acho que nenhuma instituição faça por má vontade, não. Mas, às vezes, a gente precisa cobrar mais de uma vez e solicitar. Cada um tem o seu lugar. E, às vezes... Isso fica um pouco confuso, sabe? Mas é tudo com muito respeito, graças a Deus. Não passa em trote. Não passa em trote, gente. É toda uma estrutura pra dar certo. Vocês contam com a ajuda da polícia e também tem os bombeiros que dão essa assistência, né? Principalmente, assim, acidentes são locais de difícil acesso, né? Então, assim, o Corpo de Bombeiros, eles têm todo um aparato que a gente não tem
Tipo assim, para poder tirar o paciente de situações complicadas, como de dentro de ferragem, eles têm, né, o suporte aéreo com o voo. Atualmente a gente também tem o suporte da polícia com a PRF, que a gente tem médicos atuando. Então é uma parceria muito bacana, assim, de todo mundo. Eu acho que assim, todo mundo se ajudando, a gente consegue fazer um trabalho excelente. Clarice, a gente está chegando no final e uma pergunta que eu tô querendo fazer desde o início é: o que o SAMU significa para você, se você fosse definir o SAMU? O SAMU, eu acho que ele é a essência da medicina. Eu falo que o laringo que intuba um morador de rua é o mesmo laringo que intuba o presidente, se for necessário. Sim. Então, assim, é uma medicina que você faz o mesmo tratamento com excelência, sem olhar ninguém, independente de classe, cor, credo ou o que for, sabe? Eu acho que é a parte mais democrática da medicina. A gente tem o mesmo cuidado e o mesmo empenho para salvar qualquer vida, em qualquer situação, com o máximo de respeito. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande por tudo que é feito pelo SAMU, sabe? Eu vejo que as pessoas que estão lá realmente estão em prol da medicina e do paciente, de um atendimento de qualidade. Isso é muito gratificante. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do SAMU. Isso é muito bonito de escutar, né, João? E pra gente acadêmico, pros médicos também, tem alguma dica pra quem quer atuar no SAMU? Estudem. Eu acho que ter uma boa formação, ter segurança do que vai fazer. Eu acho que isso é muito importante. E conhecimento é poder. Então, quando você tem um conhecimento do que você precisa fazer, de onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá, nada tira isso de você. Então, assim, estudar. Assim, é pegar, ler, realmente, assim, empoderar. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo aqui, eu sei o que é necessário fazer, e eu tenho segurança de fazer bem feito. Isso é muito importante. Então, assim, eu acho que estudar é a parte principal de tudo. A gente sempre falam pra gente, né, que a gente nunca larga o estudo na medicina. Nunca. Até hoje, você vê assim, engraçado, ontem me perguntaram isso, às vezes você fica na dúvida do que você vai fazer no atendimento? Às vezes sim. Às vezes eu fico na dúvida, às vezes eu tenho que pegar e rever uma matéria. Tem que pegar e rever, tipo assim, será que... A gente tá sempre atualizando, né? Sempre tem os congressos, a gente vê o que tem de novo, né? Os protocolos de urgência e emergência mudam, a gente tem novos medicamentos, a gente tem novas tecnologias, a gente tem outros exames, a gente tem outras coisas para aprender ainda, né? Então a gente tem hoje aí a ECMO, né? Como a ECMO está fazendo diferença na vida das pessoas, né? A ECMO hoje é utilizada em parada na rua lá na Europa, né? Então assim, a gente tem muito do que aprender ainda. Então eu acho que a gente nunca para. Sempre buscar melhorar para o paciente, né? Sempre. Pois é. Clarice, a gente gostaria de agradecer a você pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi muito boa a conversa. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço muito o convite. Foi muito legal. Muito legal. E eu queria agradecer também a Casa Una, que está disponibilizando aqui o estúdio pra gente, esse estúdio lindo e maravilhoso. E é isso, gente. Esse foi mais um Fala Médico. Fiquem com Deus. Curtam, se inscrevam no canal, sigam o nosso Instagram. Clarice, você quer deixar o seu Instagram aí pra galera também? Clazinha Rocha. Acho que não tem muita coisa. Eu posto muito do dia a dia, às vezes vai ser bem legal. É muito bom de acompanhar, viu? Acompanhe. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Falou. Tchau.